Bem, de volta com o artigo 29, de volta com o estudo dos municípios no texto da Constituição. Vamos falar agora do inciso 8º. Podem marcar o inciso 8º do artigo 29, uma questão extremamente recorrente em concursos públicos e principalmente, na comparação do que acontece com os vereadores com relação aos deputados federais, aos senadores, aos deputados estaduais e até mesmo aos deputados distritais no âmbito do Distrito Federal, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vejam o texto da Constituição, ó, artigo 29, inciso 8º, Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Podem grifar. E na circunscrição, no território do município. Peraí, nós estamos tratando de qual assunto? Nós estamos falando de imunidade material por palavras, votos e opiniões que são concedidas aos membros do Poder Legislativo de uma maneira geral. Eu já expliquei isso para vocês. Quem tiver curiosidade, basta acessar o vídeo sobre o artigo 53 da Constituição. Quando a gente estuda o Estatuto dos Congressistas na Constituição da República, e o Estatuto dos Congressistas vai do artigo 53 até o artigo 56 do texto constitucional, qual é a informação mais cobrada por parte das provas, por parte das bancas examinadoras? Ora, eu tenho que lembrar que deputados federais, senadores, deputados estaduais, deputados distritais, mas especificamente, o artigo 53 fala dos congressistas, dos deputados federais e dos senadores, mas eu tenho que lembrar que essa garantia também é estendida aos deputados estaduais e aos deputados distritais no âmbito do Distrito Federal. Eu tenho que lembrar que quando a gente estuda essa parte da Constituição, nós estamos falando a respeito de imunidades parlamentares. E uma das imunidades que nós temos é a chamada imunidade material. Um membro do Poder Legislativo, ele não pode ser responsabilizado civil ou penalmente por suas palavras, votos e opiniões no exercício do mandato, no exercício da sua respectiva função parlamentar. Então, se eu sou senador, se eu sou deputado federal, se eu sou deputado estadual, deputado distrital, enfim, se eu me expresso enquanto detentor daquele mandato eletivo, representando o povo, representando os meus eleitores, eu não posso ter qualquer tipo de responsabilização por palavras, votos e opiniões. Eu não cometo crime contra a honra, por exemplo. Eu não cometo os crimes, melhor dizendo, contra a honra, caso eu me manifeste, tá? Por quê? Porque eu tenho justamente essa imunidade material. Lá no artigo 53, no vídeo sobre o artigo 53, o que eu explico? A imunidade material, ela afasta a ilicitude, Aquilo que, se fosse praticado por um cidadão comum, configuraria um crime contra a honra, por exemplo, não acontece pelo fato da palavra, do voto e da opinião ter sido emitida por alguém que detém imunidade material. Então, essa imunidade material sempre foi questão de concurso. E sempre quando as bancas examinadoras cobram, falam a respeito do deputado federal, dos senadores, dos próprios deputados estaduais e distritais, comparam com os vereadores. Vereador também tem imunidade material por suas palavras, votos e opiniões? Sim. Também tenho que observar que isso é a partir do momento que eu tenho o exercício do mandato? Sim, a partir do momento que ele está no exercício do mandato. Se ele está na reunião de condomínio do prédio dele, é claro que ele não está abrangido por essa imunidade material. É claro que ele não tem imunidade por suas palavras, votos e opiniões. Sempre precisa estar correlacionada com o exercício do mandato. E por conta disso, a CESP, por exemplo, e outras bancas examinadoras gostam de perguntar o seguinte, a imunidade material dos membros do Poder Legislativo de uma maneira geral no Brasil, ela começa a partir de quando? Ela começa a partir da posse ou a partir da diplomação? Do momento em que ele se torna ali deputado, do momento que ele se torna um membro do Poder Legislativo? Não, tem que ser a partir da posse e não a partir do momento da diplomação. Tem que ser a partir do momento que ele entra em exercício, tá? Então, se porventura cobrarem isso com relação aos vereadores também, eu preciso lembrar que a imunidade material por suas palavras, votos e opiniões é a partir do exercício, a partir do momento que eu tenho a
posse, né, e o exercício, começa ali efetivamente o exercício do mandato. E aí eu preparei aqui para vocês, ó. Opa, falei dos senadores, dos deputados federais, estaduais e distritais. O que eu tenho que lembrar, gente? Opa, a partir do momento que eu falo dessa imunidade aqui, ó, a gente pode interpretá-la como sendo uma imunidade geral. Em qualquer lugar que ele estiver se manifestando enquanto um senador, enquanto um deputado federal, estadual ou distrital, ele está abrangido, protegido pela imunidade por suas palavras, votos e opiniões. Agora, a grande questão está aqui, ó. E os vereadores? Tudo bem, nós já vimos, eles possuem a mesma imunidade por suas palavras, votos e opiniões, mas somente na circunscrição, ou seja, no território do município. Então, um vereador está protegido pela imunidade material aqui, ó, por suas palavras, votos e opiniões, apenas, somente na circunscrição do município, no território do município. Tomem cuidado com o artigo 27, inciso 8º, tá? A comparação, a questão do concurso sempre vem aqui, ó, vereador apenas na circunscrição do município. Os demais membros, né, que compõem o poder legislativo, seja nos estados, no Distrito Federal e na própria União, no Congresso Nacional, a imunidade é geral. Em qualquer lugar que eles estejam se manifestando, né, enquanto deputados, enquanto senadores, eles estão protegidos pela imunidade material. Não deixem de assistir a aula sobre o artigo 53 da Constituição Federal, tá? Lá no artigo 53 eu falo de todas as imunidades, não só da imunidade material, mas também da imunidade formal, formal ao processo, formal à prisão. Quando eu falo dos vereadores, os vereadores possuem imunidade material. A forma de processar e de prender um vereador é diferente de um cidadão comum? Não. Agora, a forma de processar e prender um senador, um deputado, é diferente, tá? Então, lembrem-se disso, vereadores possuem imunidade material, mas não há que se falar em imunidade formal ao processo. Imunidade formal à prisão. Quem que julga um vereador? O juiz de direito da respectiva comarca. Ora, o município não está necessariamente abrangido por uma determinada comarca, então naturalmente quem vai julgá-lo na prática de crime comum é o juiz de direito, não é o Tribunal de Justiça, tá? O Tribunal de Justiça vai julgar o prefeito, a gente vai ver no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula a gente vai abordar aí essa questão do julgamento do prefeito pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, ó, vereador tem imunidade material, mas no âmbito da circunscrição, no território do município. Esquematizem aí no caderno de vocês, né? No material de vocês, é sempre bom para vocês fixarem o conteúdo, ok? Então, muita atenção, cuidado aí com o inciso 8º, a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, tá? Outra questão menos comum, o foco do examinador é o inciso 8º, ó, mas o inciso 9º. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Então, só para vocês terem ideia, ó, estou falando das proibições, das chamadas incompatibilidades. Quando eu falo dessas proibições, dessas incompatibilidades, tá, que estão previstas para os congressistas lá no artigo 54, basta acessar aí no YouTube, ó, a aula sobre o artigo 54, tá? Essas proibições, elas são aplicáveis também aos vereadores, tá? Mas com as devidas adaptações, ok? Então, basta lembrar que as mesmas proibições, tá, que nós temos lá no artigo 54 da Constituição, para os deputados federais, para os senadores, tá? E que as constituições estaduais praticamente reproduzem na sua literalidade, tá? Para os deputados estaduais, eu vou aplicar também com as devidas adaptações para os vereadores, tá? Então é muito difícil o examinador fazer a questão aqui. Na maioria das vezes ele faz a questão ou no âmbito da respectiva lei orgânica, tá? Que também vai tratar do tema, né? Ou então ele pergunta sobre senador, sobre deputado federal ou até mesmo sobre os deputados estaduais, tá? Basta lembrar que eu vou aplicar, ó, de forma similar as mesmas proibições, as mesmas incompatibilidades que eu tenho
para os senadores, para os deputados federais, aos vereadores, mas naturalmente com as devidas adaptações, ok? Qualquer tipo de dúvida, artigo 54 da Constituição Federal, eu explico detalhadamente lá quais são essas incompatibilidades, quais são essas proibições, tá? Bem, o foco principal aqui, inciso 8º, tá? Cuidado com o inciso 8º, lembrem-se dessa inviolabilidade dos vereadores, chamada também por muitas bancas examinadoras e por muitos doutrinadores do direito constitucional como sendo uma imunidade parlamentar. Mas que tipo de imunidade? Uma imunidade material por suas palavras, votos e opiniões, e não uma imunidade formal, tá? Vereador não tem imunidade formal. Vereador vai ser preso da mesma maneira que um cidadão pode ser preso. Vereador vai ser julgado da mesma maneira que um cidadão pode ser julgado. Eu não tenho foro por prerrogativa de função para os membros do Legislativo Municipal, tá? Questão aí também comum no âmbito de provas nível superior e, sobretudo, nível superior em Direito, ok? Vamos finalizar nossa aula por aqui. No nosso próximo encontro, daremos continuidade ao artigo 29, mas falando do inciso 10 em diante. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional.